Fala pessoal, tudo bem? Bom dia, espero que vocês estejam bem, certo? Então vamos dar sequência aí na nossa aula sobre Roma, tá? Pessoal, o conteúdo aí da aula de hoje, tá? Eu vou falar sobre alguns fatores que levaram aí à crise do Império Romano, tá? Uns eu vou mencionar para tratar numa próxima aula, certo? E outros aí eu vou desenvolver um pouquinho mais profundamente nessa aula com vocês, tá bom? Então vamos lá, vamos seguir, né? A gente não pode parar, a gente tem sempre que continuar, tá? Então, pessoal, vamos seguir aí, vamos na sequência aí, tá? Pessoal, a gente tem visto até agora, né, que o Império Romano, ele viveu aí um período de esplendor, né, que a gente viu aí nas aulas passadas, né, o período da Pax Romana, aquele período de esplendor, de estabilidade econômica, social, nas fronteiras, tá? Um período aí muito importante, que pega aí quase 200 anos, não, exatamente, pega aí uns 200 anos mais ou menos, um pouquinho mais de 200 anos, tá? Então, e aí o que vai acontecer, né, pessoal? A partir de 180 depois de Cristo, esse período aí da Pax Romana, que a gente chama, esse período de esplendor, se você quiser ver melhor, veja lá nos vídeos anteriores, tá, pessoal? Eu falo isso aí. Esse período vai começar a se mostrar em declínio, certo? Ele vai entrar em declínio a partir de 180 depois de Cristo. 180 depois de Cristo, certo, pessoal? Então, a gente já viu aí no vídeo passado, no vídeo aula passada, né, os sinais dessa crise, né? Eram algumas regiões que já começavam aí a se mostrar insatisfeitas, né, com aquela política da Pax Romana, que eu falei para vocês, né? Havia beneficiado somente algumas pessoas, certo? Então, algumas regiões queriam, inclusive, ali, começaram a incitar movimentos de separação do Império Romano, Síria, né? Palestina, certo? Egito, tá? Regiões ali, né? A Gália, por exemplo, regiões ali na parte central, né, do Império Romano, a Gália. Ou seja, né, foi esse momento aí pós 180 depois de Cristo, né, a gente fala que se inicia o período do Baixo Império, certo? Porque é um momento em que vão se suceder vários problemas aí, né? Vai acontecer várias coisas, né? Que vão levar ao declínio e ao fim do Império Romano, tá? E o início da Idade Média, que vai ser o próximo assunto que a gente vai tratar para vocês depois que a gente falar de Roma aí. Certo, pessoal? Então vamos na sequência aí, né? Vamos entender um pouquinho desse período aí, tá? Eu vou desenvolver esse momento, pessoal, em dois vídeos com vocês, tá? Eu vou desenvolver um pouquinho, como eu falei aqui agora, eu vou desenvolver uma videoaula para falar só do cristianismo, do desenvolvimento, que foi um dos fatores também que ajudou nesse processo aí de queda do Império Romano, tá? Por quê? Porque o Cristo começou, né? A filosofia começa a contestar o poder do imperador, tal. Eu vou falar melhor disso aí para vocês aí num outro vídeo especial, tá? Para falar do cristianismo. Então vamos lá, pessoal. Então, o que eu falei para vocês? A Pax Romana havia chegado ao fim, né? Infelizmente, o esplendor romano havia chegado ao fim, né? Certo? Todo carnaval tem seu fim, né? Todo império tem o seu fim, certo? Então, é justamente isso é justamente isso que vai acontecer, tá, pessoal? Então, e para isso existem algumas causas, tá? Bom, a gente pode começar falando, pessoal, de um processo, tá? Que começa a acontecer aí uma deterioração do exército, tá? Um processo no qual o exército, né, ele vai mudar um pouco a sua postura, tá? Então lembra que eu falei, né? O exército romano sempre foi considerado um exército importante, né? As legiões romanas super bem treinadas, né? Bem organizadas, né? Os generais muito competentes. Isso aí durante toda a República Romana, que Roma teve que se expandir as fronteiras. Lembra disso aí? Só que o que vai começar a acontecer, pessoal? O exército ele vai passar por uma crise aí, né? Justamente nesse contexto do Baixo Império, tá? Ele vai se deteriorar, tá? Então, isso acabou marcando aí o que os historiadores chamam de crise do século III aí depois de Cristo, tá? Marcada por esses problemas, né, dentro do exército, tá? Então, o que começou a acontecer, tá? De novo, né, os generais, tá? De novo, os generais vão aparecer, né, ali tumultuando o cenário romano. Os generais vão começar. Lembra que eu falei dos generais lá no finalzinho da República, que eles começam a disputar o poder? Pois é.
Nesse momento, mais uma vez, os generais vão começar a intervir na vida romana. Ou milicaiada, né, pessoal? Ou milicaiada que intervém, né, que enche o saco, né, pessoal? Então, é isso que vai acontecer, tá? E aí, os generais, né, muitos, assim, uns inimigos dos outros, certo? Eles vão ter ali os soldados preferidos deles, certo? Inclusive, para se proteger uns dos outros, o que, que esses generais eles vão fazer? Eles vão passar a comprar, né, a lealdade dos seus soldados, com money, com dinheiro. Pois é, então a crise do exército, né, a deterioração do exército, ela passa por aí. Se antes o soldado ele participava, ele queria participar do exército por conta da honra, de querer fazer parte do exército, né, de vestir de fato a camisa, nesse momento as questões mudam um pouco. Tá? Então o exército ele vai se tornando. Isso acontece justamente por conta de um processo de profissionalização do exército também. Tem a ver com isso aí também, tá, pessoal? Mas de fato é que esses soldados eles vão estar à venda, tá? Quem der mais leva. Essa é a ideia, tá? E esses generais eles vão então, para se proteger, eles vão fazer aí alianças, né, com setores aí dentro do exército, né? Tá bom. Então, o que é importante a gente saber dessa crise aí do século III? Uma crise, então, dentro, como eu falei para vocês, né, uma crise que parte aí dentro dos setores do exército romano, tá? Então, pessoal, para vocês terem uma ideia, tá, de 235 até 285, tá, houve aí uma série de motins militares e guerras civis. Certo? Aí nesse contexto aí, muitos imperadores acabaram sendo assassinados, tá? Foi um momento assim crítico para os romanos, tá? Então, os soldados, né, os generais, eles estavam pouco se lixando, né? Pouco se lixando para as fronteiras, certo? E estavam mais interessados, como eu falei para vocês, em manter o seu poder e o seu prestígio dentro de Roma, tá? Se é que você me entende. E aí, o que aconteceu, né, pessoal? Nesse contexto, né, um momento em que os germânicos, né, as diversas tribos germânicas, que eu vou falar um pouquinho melhor aí no outro vídeo, né, elas começaram a dar o ar da graça, né, começaram a aparecer, começaram a olhar, né, falar, puxa vida, né, os romanos já estão tão bem assim. Né, né, vamos ver o que tem além do rio Reno, vamos ver o que tem ali além do rio Danúbio, né, será que tem alguma coisinha para nós? Então, problemas à vista, né? Os germânicos começaram aí a perceber esses problemas aí dentro de Roma, tá? E por que não dar uma olhada para ver o que estava acontecendo, tá? Então foi isso que eles fizeram, certo, pessoal? Para vocês terem uma ideia, né? Até o Império Persa, né? Até o Império Persa, que havia sido derrotado pelos romanos, né? E na antiguidade tinha sido um dos maiores impérios ali da região da Mesopotâmia, tá? Só que aí vieram os romanos com seus exércitos, né? Com as suas legiões fortalecidas e num contexto da expansão lá da República foram lá e destruíram os persas, tá? Só que o que aconteceu? Até os persas, eles ressuscitaram, eles renasceram para atacar os romanos, percebendo ali aquela anarquia militar, certo? Para vocês terem uma ideia aí, pessoal, os persas começaram a atacar as partes orientais do Império Romano, né? Exatamente, né? Os persas percebendo essa fraqueza, não, falavam, vamos lá, vamos atacar, né? Vamos atacar ali o Império porque eles estão enfraquecidos, é a hora do contra-ataque, certo? Então, é tenso, né? A tensão, ela estava presente ali no contexto, o exército não conseguia dar conta desse tumulto, né? Desses problemas que estavam instaurados, né, na sociedade. Como eu falei, várias regiões, né, haviam mostrado ali uma tentativa de se separar da região do Império Romano, principalmente aquela região da Gália, né, os gauleses, novamente, Asterix e Obelix. Inclusive, essa semana o criador, né, do Asterix e Obelix faleceu, né, se não me engano foi ontem, né, tal. Então, certo, pessoal? Então, os gauleses lá atacando os romanos, né? Tomando a poçãozinha mágica, né? O suquinho Gami lá para se fortalecerem, para atacarem os romanos, tá? E aí, o grande problema disso, a pergunta, tá, mas o que aconteceu na sequência? Aconteceu na sequência que houve, né, em decorrência dessas convulsões sociais, né, pessoal? Isso aí trouxe repercussões, né? Graves repercussões econômicas, né? Então, por conta dessas conturbações, dessas tentativas de levante, o exército, né,
a ingerência do exército com relação a esses levantes, né, comunidades se levantando contra os romanos, os germânicos tentando invadir pelo norte e tal. Isso gerou a destruição de muitas cidades, né? Muitas cidades foram pilhadas e destruídas, né? Fazendas arruinadas, certo? O comércio entre essas regiões foi interrompido. Ou seja, né, foi um momento que não foi um momento bom, não, pessoal. Foi um momento ruim. Crise do século III, eu estou falando, tá? Essa crise aí de ingerência propriamente do exército, tá? O que provocou tudo isso, tá? Então, qual que foi aí o mecanismo? O que os imperadores usaram, né, para tentar conter esse processo todo de destruição, né, de autodestruição, né? Roma estava se autodestruindo, se a gente for ver bem, né? O exército estava jogando contra, né? Fogo amigo, jogando contra o Império Romano, certo? Então, o que os imperadores tiveram que fazer? Eles tiveram que, né, ali agir com pulso firme, com mãos de ferro, certo? No sentido de passaram a confiscar mais bens, os bens das pessoas, né? Certo? Para fazer o quê? Para poder sustentar esse exército. De certa forma, era para dar munição para o exército, fornecer alimentos para o exército, né? Pagar os soldados, para que Roma mantivesse ali conseguisse manter uma certa ordem, né? E tentar aplacar esse caos que os romanos passaram a vivenciar. Certo? Então, essas medidas de mão de ferro, né, pessoal, elas passaram a sobrecarregar, né, certos setores romanos, né, principalmente a classe média, né, a moeda se desvalorizou, certo? A produção agrícola caiu, isso gerou um caos, né, isso gerou caos, a fome nas cidades, certo? Então foi um período tenso, tá? Para os romanos, certo, pessoal? Então, vai vendo, tá? E aí, surgem dois imperadores, pessoal. Esses dois aqui é importante vocês guardarem o nome deles aí, tá? Dois imperadores bastante importantes nesse contexto, tá? O Diocleciano, certo? Que governou aí de 285 até 305, certo? Depois de Cristo sempre, né? E o Constantino, que governou de 306 até 337 depois de Cristo, tá? Então, o que eles tentaram fazer? E eles entraram para a história por quê? Porque eles tentaram conter essas forças de desintegração, essas forças que estavam tentando destruir Roma, certo? Então, para isso aí, o que eles tiveram que fazer? Né? Eles tiveram que dar comida para as pessoas, né? A contenção dessas forças destrutivas passaram aí no sentido iam no sentido de alimentar a população e aqueles soldados, né, que estavam lutando para tentar manter aí a ordem em Roma, tá? Eram mais ou menos 500 mil soldados espalhados aí por todo o império, né? Gente pra caramba, tá? Aí você vai falar, conseguiram? Tá, até que conseguiram, tá? Mas às custas de muito trabalho das pessoas, certo? E da ampliação da servidão, né? Porque eles tiveram que forçar muitas pessoas a trabalharem constantemente para alimentar, para produzir muito alimento, né? Para alimentar essas pessoas e o exército aí, certo? E num contexto em que a produção agrícola estava ali tumultuada, né? Já não, a produção agrícola já não estava assim, a produção já não estava caminhando no 100%, era ali 60%, 50%, certo? Então eles tiveram que fazer o quê? Dar uma força, né? De falar, ó, o camponês, vocês vão ter que trabalhar dobrado aí para sustentar o exército, né? Para dar comida para a população, certo? Então, muita custa, né, pessoal? Muita custa aí dos camponeses, né? Os camponeses tiveram, então, que atuar de uma forma intensa, tá? Certo? Então, para conter os persas, lembra que eu falei? Os persas estavam lá tentando também, então o exército ainda era importante nesse sentido, tá? Então, vamos lá, vamos conter os persas, vamos deixar os caras longe, né? A gente não pode fraquejar para os persas, a gente já derrotou eles, né? Vamos ali manter os caras longe de Roma, senão a situação vai piorar, certo? Então, como eu falei, né? Tributos foram arrancados ainda mais das pessoas, requisições, bens materiais, certo? Excesso de produção, as pessoas tiveram que trabalhar dobrado, certo? Tanto o Diocleciano quanto o Constantino, eles aumentaram a burocracia do Estado ainda mais, né? A burocracia administrativa para tentar administrar ainda o que restava, né? Desse império decadente, tá? Então, ampliaram as forças militares, certo? Então, beleza? Então, eles tentaram fazer isso,
tá, pessoal? Sempre no sentido de manter ali uma certa estabilidade. A Roma, por mais que essa estabilidade fosse mantida às custas aí da vida nas cidades, né, daquilo que eles chamavam de civilização, tinha ido para o ralo, né, certo? Né, da discussão política. Então, não, vamos deixar isso de lado, vamos manter aqui a estrutura do Império Romano aí, vamos tentar se sobrepor a esse caos, certo? Então, é, a, o Império agora, nesse sentido, pessoal, passou a ser governado por uma monarquia extremamente centralizada, né? Centralizada, burocratizada, militarizada aí, certo? Bastante diferente daquilo que o Augusto havia proposto lá no início, né? De quando ele chegou para Otávio Augusto. Lembra que eu falei para vocês, né? Que Otávio Augusto assume o poder, assume o Império, o primeiro imperador romano, que apesar de ter assumido com toda aquela pompa, né, de ser o imperador, ele tinha aí um espírito de comunidade, né, ele conseguia, inclusive ele tinha dentro dele valores republicanos, ele dividiu, né, ele perguntava sempre para o Senado, nesse momento não, nesse momento que a gente está vendo aqui, Roma está passando por um período de crise, por um período aí tumultuado, então os governantes, aí, os imperadores tiveram que agir com uma mão de ferro, com punhos cerrados aí para tentar conter, né? Inclusive o Diocleciano, é, com medo aí de que facções dentro do exército, né, como havia acontecido com outros imperadores, tentasse matá-lo, o que ele fez? Ele meio que dividiu o poder ali, falou assim, ó, ele dividiu o império em duas partes ali, né? Ele falou assim, é, alguns generais vão controlar a parte ocidental, enquanto que eu fico aqui com a parte oriental controlando, tá? Então ele tentou fazer essa jogada aí para não sofrer nenhum ataque, né, de possíveis generais que atentassem contra ele, já sabendo o que tinha acontecido antes, certo? Então, e o Constantino, né, pessoal, que vai vir depois aí, ele inclusive amplifica essa divisão, certo, do Império. Fala, ó, deu certo, né, vamos amplificar. Ele divide formalmente agora o Império em duas partes, o Constantino em duas partes, o Império Romano do Ocidente e o Império Romano do Oriente, né? Lá, inclusive, ele cria uma outra, além de Roma, que é a capital fica sendo a capital do Império Romano do Ocidente, ele cria a Constantinopla, né? Ali na região do Estreito de Bósforo, né? Que passa a ser a capital do Império Romano do Oriente, certo, pessoal? Isso acontece durante o Constantino, tá? Estreito de Bósforo é aquela região que separa a Ásia da Europa, certo? Então, se a gente for ver, né? For ver bem, o que aconteceu? O Constantino, o Diocleciano, que veio primeiro, e o Constantino, o que eles conseguiram manter, de certa forma, o império? Conseguiram, tá? Eles conseguiram manter uma certa ordem, uma certa estabilidade, certo? Roma aí, então, pôde dar um respiro, né? Pôde suspirar um pouquinho aí, um pouquinho mais aliviada, tá? Só que essa trégua, principalmente com relação às tribos bárbaras, né, pessoal, que eu não falei aqui, mas vou falar no outro vídeo aí, tá? Vai começar essa trégua vai começar a ser rompida, certo? Lá no século IV, quando as tribos bárbaras aí, que eu vou falar, os germânicos, vão começar a chegar com mais força, né? E aí Roma não vai ter condições de bloquear o ataque dessas tribos, né? Os ataques se tornam mais críticos ali, né? mais acirrados, certo, pessoal? Então é justamente isso aí, tá? Nas próximas aulas aí, pessoal, eu vou falar um pouquinho, tá? Para o vídeo não ficar tão longo, eu vou falar um pouquinho das invasões aí dos bárbaros, né? Das tribos germânicas, certo? Da crise de mão de obra, né? Da crise de escravos, tá? Lembra que eu falei, pessoal, para vocês o seguinte, né? Lá na República era o excesso de escravos que havia provocado a crise. Aqui é o contrário, certo? Aqui é a falta de escravos que vai contribuir para a crise, certo? Então, anota isso é muito importante, tá? Vou falar um pouquinho também do colonato, certo? O que foi o colonato, o que se sucedeu, e vai ter um capítulo especial, certo, pessoal? Eu vou juntar, tá? Eu vou juntar essas invasões bárbaras com um capítulo especial a respeito do cristianismo aí, tá bom? Que é um fator também delimitante aí, importante, tá? Para a gente falar da crise, quando a gente fala da crise do Império Romano, a gente sempre tem que trazer o cristianismo aí como algo, um fator delimitante também. Ou melhor, delimitante não, pessoal, desculpa, é o sono, tá?
Fator determinante, tá? Delimitante, determinante aí, tá bom, pessoal? É isso. Beleza, pessoal? Então, agradeço aí por vocês assistirem aí ao vídeo, né? Por estarem inscritos no canal. E é isso aí, pessoal. Vamos lá, vamos seguir, né? Estudar sempre, anotar sempre, tá? E a gente vai sempre melhorando aí os vídeos para vocês e fazendo melhor aí, tá bom, pessoal? Muito obrigado, um grande abraço, fiquem bem, se cuidem e a gente se vê aí numa outra videoaula, tá, pessoal? Valeu, até mais, um grande abraço. Tchau, tchau.